Sejam todos bem-vindos. Isso, já está gravando, muito obrigado. E eu gostaria de pedir se alguém poderia fazer a oração para nós começarmos. Qualquer pessoa, por favor. Eu posso fazer. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai poderoso e eterno, Deus de toda honra e glória, nós bendizemos o teu nome, Pai, porque tu és o Deus grandioso, o Deus que merece toda a honra e glória. Nós te damos graças por este momento especial, obrigado por ter a oportunidade de participar pela primeira vez desta reunião, Senhor. Hoje não tive outra reunião, por isso que estou aqui participando com as minhas irmãs. Que o Senhor abençoe, Senhor, tudo que será feito, que seja para a honra e glória do teu nome, que o Senhor direcione, que o teu Espírito Santo venha direcionar tudo que será falado, que seja direcionado aos nossos corações, Pai, que possamos ouvir, e não somente ouvir, mas pormos em prática, Senhor. Porque a tua palavra, ela é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes. Nós te damos graças pela salvação em Cristo e pela vida de cada uma das irmãs que estão aqui, dessas convidadas, visitantes, que tu possa abençoar, Senhor. E usa, Senhor Deus, de forma poderosa a tua serva que irá ministrar a palavra, que irá ensinar, que irá trazer a tua palavra também nesta noite, Senhor, que fale aos nossos corações e nos faça entender, Pai, que tudo que nós ouvimos, precisamos não somente ouvir, mas praticar, para que assim possamos ser reconhecidas como tuas servas, tuas discípulos, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço tuas bênçãos sobre cada uma dessas irmãs e suas famílias aqui representadas. Em nome de Jesus, que nós oramos, agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Falando com o microfone fechado. Vamos lá, vamos fazer aqui, apresentar para vocês. Aí, eu tenho a capacidade. Isso. Slideshow. Vamos, querido. Isso. Eu estou dando um apoio para o meu computador. Muito bem. Estão conseguindo enxergar bonitinho a apresentação? Por favor? Sim, estou. Aê, beleza. Então, aqui nesse hino tem uma dica sobre o que nós vamos falar hoje. Então, vão pensando, vocês que conhecem podem cantar comigo, não com o microfone ligado, que senão vai ficar muito esquisito, mas tudo bem. E vamos cantar. Quem não conhece, depois a gente canta de novo, né? Para aprender. É baseado em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz para mim, paz para você, irmã, paz para mim, para você, oh, paz para mim, paz para você, irmã, paz para mim, para você. De novo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz para mim, paz para você, irmã, paz para mim, para você, oh, paz para mim, paz para você, irmã, paz para mim, para você. Então, a dica está aí nesse hino que nós cantamos. Então, vai pensando. O nosso curso continua sendo esse. Nós estamos utilizando o curso Simplesmente Cristão do pessoal do DSBN. Estamos sempre com foco em Jesus. E na semana passada, nós lembramos do guia. A gente até deu bastante risada com aquelas pessoas que lembraram exatamente o que era esse guia de papel, de folhear, de ficar tonto, porque às vezes ia lá numa rua de cima, rua de baixo, era uma confusão danada. Mas esse era o guia que a gente usava. Esse aqui é uma foto de 1980, você vê como eram as coisas. E nós falamos que
A Bíblia é o nosso guia. Então, pensando no que tudo que a gente fala vai fazendo uma pequena ordem. Já falamos sobre Jesus, falamos sobre Deus, falamos sobre a Bíblia, agora vamos falar sobre mais uma característica, duas características de Deus hoje. Aí, que palavras que vocês lembram? Bom, deixa eu mostrar para vocês, vai, que eu sou uma mulher muito legal. O que vocês acham que nós vamos falar hoje? Uma das palavras que está nesse versículo. Santificação. Como é que você sabia? Muito bem, Rosângela, muito bem. Nós vamos falar sobre santificação. Parabéns. Vai ganhar uma balinha quando eu encontrar com você. Oba! Se Tá Deus- pertinho, é agosto. Tá pertinho. Se Deus permitir, em agosto estamos juntas lá no Seminário Feminino do Já estou Nordeste. preparando Ei, o quarto maravilha. quente para você. Hoje faria uma diferença muito boa, porque hoje de manhã aqui estava 4 graus. Pois é, mas em Salvador não. Não, com Em certeza Salvador não. Mas é isso mesmo. Hoje vamos falar sobre santidade, sobre o que é ser santo. E também vamos falar sobre o que é ser justo, porque um anda com o outro. E isso são características de Deus. Características de Deus. Santo é muito interessante, porque às vezes as pessoas, outras religiões, usam aqueles santos, né? Porque eles santificam alguém. E porque a pessoa fez alguma coisa extraordinária, ou foi uma pessoa muito boa, sei lá, alguma coisa assim, então ela recebe essa qualidade de ser santo. E santo vem da palavra grega agios, e significa separar, consagrar, purificar. Você acredita que você é santa? É. A sua mãe e o seu pai no passado provavelmente diriam: eu acho que nem sempre. Mas em Cristo nós somos santificados. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Garanto a vocês. Aqui você tem alguns versículos que falam sobre a santidade de Deus. Separado, separado, se você for traduzir. Separado, separado, separado é o Senhor Deus. Santificado, purificado é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, que é um outro cântico, né? Apocalipse 4:8. Temos que ser perfeitos. Volta àquela pergunta anterior. Eu, santo? Jesus falou em Mateus 5:48 que nós temos que ser perfeitos da forma como é perfeito o nosso Deus. Por quê? Porque Deus é luz, não há trevas em Deus. Ele é completamente santo, ele é completamente puro. Não existe nenhuma fagulhazinha, nada. Uma folha, Deus é isso, completamente transparente. Obviamente, eu estou usando a folha errada para esse exemplo, mas vocês conseguem entender. Deus não tem nada, não tem linha, não tem nada. Deus é completamente branco, completamente puro. E nós temos que ser puros que nem Deus. Ai, ai, ai. Difícil, hein? Onde que vocês acham que a gente aprende a ser perfeita? Eu já dei uma dica no começo. Uma de cada vez. Na Bíblia, com o nosso guia. A Bíblia! Muito bem! Eu ia fazer o jogo da forca. Começa com bi, termina com liá. Mas você já acertou. Parabéns! Muito bem. Na Bíblia. É na Bíblia, este guia aqui, o meu tem uma capinha bonitinha, porque ele não tem mais capa, tão velho que é a Bíblia.
Mas esse aqui é o nosso guia. É aqui que eu vou encontrar as informações para que eu possa ser santa. Uhum. Eu, santa. Eu até brinco que o meu nome é Maria Marta, é o nome das minhas duas avós. Mas eu brinco e falo que eu sou extremamente santa, que eu tenho o nome de duas santas. Maria e Marta. Ai, que horror. Não, não. Não é esse tipo de santidade que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de uma outra santidade, de uma outra coisa que nós já vamos ver. Então, nós aprendemos. A Bíblia é a nossa única autoridade religiosa. Não tem nenhuma. Você pode ler outros livros escritos por pessoas, sim, claro, mas sempre com a Bíblia do seu lado. Mesmo que seja um livro dito como um livro cristão, tenha sempre a Bíblia, a palavra de Deus do seu lado, para ter certeza que aquilo que você está lendo está de acordo com o que Deus deseja. Porque a Bíblia, ó, é isso aqui, é o nosso guia. Então, o que vocês acham que é o contrário da perfeição de Deus? O que vai, assim, que vai de frente? Deus o que vai de frente com Deus, que não combina, que Deus não pode nem ver? É uma palavra que todo mundo... Pecado, Márcia? Muito bem, pecado, isso mesmo. Todo mundo peca todo dia. Todo dia. Isso que é bom a gente fazer oração de manhã. Todo. Pode falar. Quer falar? Alguém? Não? Então, por isso que a gente faz a oração de manhã, agradecendo a Deus, porque Ele nos deu mais uma chance de estarmos vivas. Não é o pecado, não, Márcia. É o pecado, é isso mesmo. É o pecado. A gente faz Eu todo dia, quando eu acordo, eu peço a Ele para afastar o pecado de mim. Do pensamento, Exatamente. do coração. Meu Deus, o pensamento peca demais. Ai, eu digo a Ele, por favor, Senhor, domina meus pensamentos. Eu já acordo de manhã pedindo, porque como peca, viu? O pensamento, ele é muito rápido. Rápido, rápido. É muito rápido e se a gente não tomar cuidado, ele toma conta de toda a nossa mente, aquele pensamento ruim, aquele desejo ruim, e aí você já está mais do que pecando. É por isso que à noite nós oramos pedindo perdão pelos De manhã pecados. também. Aí eu penso, quando o pensamento vem, aí eu faço assim, Sim. canta aquele hino, pensar, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado, toda hora que vem o pensamento, aí eu canto esse versículo. E muito, e são muitas vezes, viu? Não vou mentir, não. São muitas vezes. Mas é essa que é a coisa que a gente, por isso que a gente fica assim, volta aquela pergunta, eu, santo? Como? Mas nós somos santos. Somos. Com Deus nós somos santos. E Deus, ele é completamente perfeito e a coisa que ele não consegue admitir é pecado. Ele não consegue, não consegue. O pecado é diferente. Quando a gente peca, a gente está quebrando aquele elo com Deus. Deus criou Adão e Eva. E o que eles fizeram? Pecaram. Gênesis capítulo 3. E foram expulsos do jardim. E aí vem uma série de consequências dos pecados deles, né? De terem sido feito o que Deus não pediu que eles não fizessem. Então, o pecado, ele nos separa de Deus. Nós somos separados de Deus porque nós pecamos. Ao contrário, quando Jesus fala, vinde a mim, as criancinhas, por que Jesus fala para as crianças virem a ele? Por que vocês acham? Elas são puras de sentimento, de pensamento, de pecado, né? Elas são puras, né? Aham. A criança não tem pecado. A criança não conhece
os erros, ela ainda não foi enganada pelo coração, ela não teve o zaião gordo assim, né, em cima das coisas dos outros. Ela vai aprendendo isso, muitas vezes, infelizmente, com os nossos maus exemplos, né? Mas de ficar no mundo, ela vai sendo ensinada o pecado. E aí chega ao ponto de que ela tem que se arrepender daquele pecado, que é o que nós já falamos em outras aulas, que o pecado nos separa de Deus. Mas, Mary, está falando que a gente tem que ser santo. Uhum. Nós vamos ser santos. É uma coisa diária, né? É uma mudança diária. Nós sabemos que Deus é santo e que o pecado não combina com Deus. Não tem como. O pecado e Deus não combinam. Então, o que nós podemos fazer? Aqui, ó. Olha aqui, ó. O homem, ele vive se afogando no pecado, pedindo um salvador, né? Tem alguém tocando música aí, se puder desligar o microfone, ajuda. Até uma musiquinha interessante. Pelo menos não era uma música ruim. Mas nós temos o pecado que nos separa de Deus. A gente se afoga no pecado. Então, sempre precisando de alguém. Eu acho interessante essa figura da pessoa se afogando no pecado. No entanto, como é que nós vamos ser santos? Como é que nós vamos poder nos aproximar da santidade de Deus? Que ele não olha, ele não tem olhar, ele não consegue olhar para o pecado. E a pessoa, essa foto eu acho assim fenomenal. Nós, quando pecamos, estamos de fato virando as costas para Deus. E na aula passada e na anterior, nós vimos que Jesus é Deus. Jesus é Deus que veio para nós, se tornou homem, morreu na cruz por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos e sermos santificados. E quando a gente erra, é assim que é o nosso pecado com relação a Deus. Às vezes as pessoas falam, é um pecadinho só, foi só uma mentirinha. Mas para Deus não existe diferença de pecado. Existe pecado. E o pecado, ali está escrito, eu não sei se vocês conseguem enxergar, às vezes no celular você consegue aumentar, mas está parede do pecado. Prostituição, ciúmes, ira, bebedice, suborno, mentira, e ó, a lista vai embora, vai embora, vai embora. Isso nos separa de Deus. Porque Deus não suporta o pecado. Ele não consegue enxergar o pecado, ele não consegue conviver com o pecado. Exatamente porque, vou voltar aquele versículo. Opa, perdi mais. Porque ele é luz. E não existe trevas em Deus. Não existe absolutamente nenhum pecado. Então, como que eu posso ser santificada? A gente pensa que está tudo perdido, né? Por causa do pecado. Não tem mais volta. Você acabou de mostrar 2 versículos, Deus vira os olhos para nós, porque ele não gosta de ver o mal. Mas, olha que coisa mais bonita. Eu acho linda essa imagem da gente ter noção das cruzes. Na verdade, a gente vê 3 cruzes, geralmente, porque quando Cristo morreu, tinha 2 homens do lado dele, mas haviam mais pessoas crucificadas, com certeza, naquele dia. A minha irmã, a Rebeca, teve uma oportunidade de ir para Israel, e quando ela trabalhava numa empresa, e ela fez aquela, não sei se é caminhada, passada, sei lá o que é, um turismo que eles fazem. E o guia explicou que as cruzes, elas têm no máximo 3 metros de altura do chão.
Então, 3 metros de altura não é muito alto. Aí minha irmã falou assim, mas a gente vê a imagens, é tudo longe. Aí o guia falou, não, as pessoas andavam no caminho, eram várias cruzes, que isso era o costume, que quem inventou essa forma de morrer foram os romanos. Eram várias cruzes, as pessoas, eles punham os pregos aqui, na mão, para você arrebentar o nervo da mão, então você ia rasgando a mão, e bem no meio dos pés. E você era crucificado, aí com o tempo você vai cansando. Com o tempo, o que acontece? O seu pulmão colapsa e você não consegue mais respirar, como se você morresse afogado em pleno ar. E era na altura das pessoas, para as pessoas poderem cuspir nos bandidos, xingar o bandido, jogar pedra no bandido, fazer o que quisesse, porque quem era crucificado era a pessoa da mais alta traição. E naquele dia nós sabemos de pelo menos 2 pessoas que estavam sendo crucificados junto com Cristo, que são os 2 bandidos, que a gente lê em alguns trechos da Bíblia. Quando você vê essa imagem da cruz vazia, isso representa que Cristo morreu e ressuscitou. E lembra que nós falamos na aula anterior que o Velho Testamento é a aliança que Deus fez com o povo de Israel, falando sobre as promessas de Cristo, que Cristo ia vir, ia ter um Salvador, e o Novo Testamento é o cumprimento de tudo isso. Tudo isso foi cumprido. Então, nós temos uma oportunidade. Não está tudo perdido por causa do pecado. Glória a Deus. Graças à misericórdia dele. Romanos 3, 23 e 24. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No entanto, somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. É pela morte e ressurreição de Cristo que nós nos encontramos, nós que somos batizados, que fazemos parte do corpo de Cristo, diariamente somos restaurados e santificados. Olha, nós somos santas. Mas somos santas graças à redenção de Cristo, graças a Ele. Agora, por que você acha que está sublinhado aqui embaixo? Não pelas obras de justiça. O que você acha que quer dizer esse trecho? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. O que vocês conseguem entender dessa parte? Eu acredito que Deus está falando, esqueci a palavra agora, significa dizer que nós não somos salvos pelas obras. Né? Nós não. Muito bem. A salvação, ela faz parte, né? Ou seja, o salvo em Cristo, ele vai produzir, automaticamente vai produzir boas obras. Mas isso não, porque somente as boas obras não salvam, a obra de justiça não salvam. Exatamente. Muito obrigada, pô. É isso mesmo, é exatamente isso. Tem outros trechos que falam sobre isso, Tiago fala sobre isso também, mas muitas pessoas acham que só as obras salvam a gente. Tem religiões que falam sobre boas obras. Para o mundo é ótimo você ter algumas religiões assim, porque essas pessoas praticam boas obras porque acham que vão para o céu só com as boas obras. E as boas obras são necessárias, nós precisamos de pessoas cuidando da humanidade, cuidando da natureza, cuidando dos animais, nós precisamos. Mas não é isso que nos justifica, não é isso que nos salva. As boas obras fazem parte da nossa vida dia a dia como cristãos. Mas o que nos salva, o que nos santifica, o que nos separa do pecado, é a morte e a ressurreição de Cristo e é a nossa vida, a nossa decisão diária de ser santificadas, de ser santas, de ser separadas
para o trabalho de Deus. Nós temos que ser como Deus, santas, justas, porque Deus também é justo. Eu amei essa figura. Estou sempre procurando figuras que têm a ver com os trechos. Propiciação, eu não sei se vocês conhecem a palavra, mas eu pus aqui embaixo o que significa. Mas Cristo foi a propiciação, o sacrifício perfeito e único para que nós pudéssemos fazer parte do corpo de Cristo, pudéssemos fazer parte dessa família. Eu não sei se todas que estão assistindo são batizados, são cristãos. Se não forem, então eis a oportunidade de estudar um pouco mais sobre a palavra. Tem muita gente aqui disposta, inclusive eu, para estudar com você, te ajudar a entender a importância de termos um compromisso com Cristo, de seguir o que a palavra, o que o nosso guia nos fala. E Cristo foi o sacrifício, o cordeiro. Ele foi a propiciação, digamos, a coisa perfeita que Deus planejou para nós, para a nossa vida. Eu gosto de 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, fortificando, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo já voltou para o céu. Nós lemos isso em Atos, capítulo 1. Nós temos o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós, que Cristo nos prometeu. Ele mesmo falou no livro de João, em várias vezes queria mandar um Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, que nós recebemos quando somos batizados. E é esse Espírito Santo que nos ajuda a caminhar com Cristo diariamente e nos ajuda a nos aproximarmos mais e mais da santidade, para não termos sempre essa parede que nos separa de Deus. É triste ver essa parede, gente. Essa parede, ela está sempre conosco. E nós temos que, sabe, tirando esses tijolos dessa parede dia a dia, tirando todos esses pecados. Nós vamos ser perfeitos algum dia como Deus? Não. Mas Deus quer que a gente tente, que a gente procure, que a gente se esforce para sermos perfeitos diariamente. Isso é o que Deus deseja de nós. Eu achei isso aqui fantástico. A nossa escolha resultou na separação de Deus. E não há ponte alguma que nos aproxime de Deus. Não existe nenhuma ponte. Boas obras, como nós falamos, qualquer tipo de religião, filosofia. Ah, mas ela é uma pessoa muito boa. Legal. Ela segue a palavra de Deus? Porque ser boa de nada vai adiantar. Deus deu para nós um único caminho que as pessoas têm. A única forma, qual que é o único caminho para nós escolhermos? É Jesus. Jesus é a nossa ponte. Aí fica a pergunta: aonde você está? Aqui ou aqui? Com Deus? Com Deus ou sem Deus? Uma pergunta bem simples. Nós temos que ser santos, como Deus é santo. Temos que tentar nos esforçar. E Deus é justo. Ele é justo. Se a gente escolher, é uma escolha. A gente não é robô, a gente tem uma escolha. Então, qual é a escolha
que você vai fazer. E tem um hino que eu acho que é simplesmente perfeito. Ele está aqui nos dois lados. O interessante é que a gente usa o versículo 10 do Salmo 19 como coro. E o mel, não sei se vocês conhecem, mas o mel é o único alimento que não estraga. Nunca. Tem até, em algum tempo passado, foi encontrado, numa dessas escavações, encontraram um pote, eles fizeram exames, obviamente estava empedrado, né? Mas era mel em perfeito estado, com mais de 3.000 anos de idade. Perfeito estado. Perfeito. Qualquer pessoa poderia comer daquele mel e não passaria mal. Então, quando fala que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, o destilar é quando você tira o mel dos favos, né? A palavra de Deus é mais doce do que isso, significa que a palavra de Deus é simplesmente perfeita. E é nela que a gente aprende quem é o Senhor. A gente aprende sobre as características de Deus. E hoje nós vimos sobre uma delas, que é a santidade de Deus. Então vamos cantar esse cântico. Aí depois eu tenho umas perguntas para vocês, tá bom? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A lei do Senhor é perfeita. Perfeita. Não há nada mais perfeito do que isso aqui. Eu vou repetir isso em todas as aulas, todos os bate-papos. Não há guia melhor do que esse. E é aqui que nós vamos aprender sobre Deus, sobre Jesus, e vamos continuar com nossos bate-papos, aprendendo cada vez mais sobre o que Deus quer da nossa vida. Aí eu tenho umas perguntas, vocês vão ver as perguntas e vão respondendo, tá? Você já pecou? Deus aprova o pecado porque alguém lembra o que está escrito em João 3,16? E as boas obras salvam? Agora é com vocês, meninas. O que vocês acham? Uma de cada vez. Pode repetir, Mary, por favor? Perguntas. Você já pecou? Deus aprova o pecado? Sim ou não? Por quê? Lembra que está escrito em João 3,16? As boas obras, elas salvam? A gente até comentou um pouco sobre isso.
Ok, deixa eu lembrar. A memória tá curta. Bom, tá aqui Então, no slide ainda, não tirei o slide. Deus não aprova o pecado porque ele é santo, né? Porque ele é santo, Sim, né? porque ele é santo. Ele não aprova por esse motivo, né? Porque ele veio com forma de homem, né? Mas se fez igual ao homem, mas ele não pecou, né? Eu vi na terra e não pecou, então ele é santo. Essa é a primeira pergunta, certo? A Sim. segunda é... Ah, tá, desculpa, é que agora que eu tô sem óculos, eu tô vendo aqui na tela, tá meio embaçado, não tô vendo. Deus aprova o pecado por quê, né? Não, eu já pequei sim, muitas vezes, continuo pecando. A gente peca, infelizmente, quase todos os dias, né? Em pensamentos, em ações, em palavras. O que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E boas obras salvam? Não salvam. As boas obras não salvam. O que salva é a fé e obras, não somente as obras, não somente a fé. As duas têm que andar juntas, segundo o livro de Tiago. Positivo operante. Mais alguém quer falar? Você está falando, Virgínia? É a Virgínia que está falando. Então, mas não dá para ouvir direito. Tá baixinho, né? Tá baixinho. Você não é baixinha, mas o som tá baixinho. Agora deu para ouvir, será? Será que vai ouvir Agora estou ouvindo melhor. Então, aumentei o volume aqui. Eu estava ouvindo, e assim, quando a gente pensa em boas obras, a gente, claro que tem tudo a ver, né? A boa obra ser fazer o bem, ajudar o próximo, claro que é isso também. Mas também eu creio que é também assim, uma mudança de vida nossa, no sentido de como é que eu posso falar assim, meu Deus, como é o meu pensamento? Da gente mudar, a gente... Eu não estou conseguindo pôr em palavras o que eu penso. Porque as coisas, assim, a gente melhorar como ser humano também, entendeu? Tá. Você ser melhor, é você ser... Porque tudo, né, a fé, as obras, essa mudança de vida da gente também, assim, né? E essa perfeição que a gente estava falando, lá no começo que você estava falando da perfeição, né, de Deus, que Deus é perfeito, né, tal, e assim, aí a perfeição da gente, olha, a gente nunca vai ser perfeito, mas o que a gente pode ser também, a gente pode ser maduro, né, ter maturidade. Tem a ver, a perfeição aqui para nós, quando Jesus fala para a gente ser perfeito, como Deus é perfeito, é ter maturidade, é ser maduro, né, na fé, não ser como criança, né, levado de um lado para o outro, né, e acho que também é uma boa observação. E quando você está falando de santificação, santo, nesse separado, aí eu lembro sempre das cartas de Paulo falando, por exemplo, em 1 Coríntios, que fala, 1 Coríntios 1, aí fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, nós somos santos mesmo, porque somos separados, né, para servir ao Senhor. E é maravilhoso isso. Aí a gente fica lembrando das coisas, né, assim. Só queria eu acho que faz a gente entender um pouco mais quando a Jesus repete tantas vezes que nós não somos desse mundo. Nós somos diferentes. Nós estamos no mundo. Jesus fala que não quer que a gente seja tirado do mundo. Isso está em João, capítulo 17. Ele não quer que a gente seja tirado, mas que a gente aprenda a conviver com o mundo. Porque somos santificados, somos separados para tentar trazer mais pessoas para entender como é bom estar longe do pecado, mas seguindo a Cristo. Eu acho que é isso que faz uma grande diferença na nossa vida cristã. Quem mais quer falar alguma coisa? Agora é a vez de vocês. Eu escrever alguma coisa lá no chat. Peraí, eu não estou no chat. Deixa eu sair daqui, peraí. Não.
Ai, eu não fiz isso de novo. Tem uma pergunta, eu não sei se é chat que fala, nas mensagens aqui, né? Aí tem uma pergunta, né, é a Ana Maria, né? Desculpa, gente, eu de novo desliguei o computador ao invés de sair do. Ai, eu tenho uma capacidade psicotécnica muito grande. Acho que eu interrompi alguém que estava falando, perdão. Ai, não acredito que eu fiz isso de novo. Não, Mary, estava falando que tem nas mensagens, tem uma pergunta da Ana. Uma pergunta. Não é isso, Ana? Tá Mas eu não sei se é chat que fala, ou se é na mensagem aqui. Quando eu mexo aqui, eu achei aqui nas mensagens uma pergunta. Posso ler? Pode, porque como eu entrei agora pelo celular, eu não tenho acesso ao que foi escrito no chat antes. Por favor. Tá falando assim, ó. A Ana Maria que está perguntando. Queria detalhes sobre o que é a obra de Deus, se cada um de nós seremos salvos por nossas atitudes quanto ao pecador. Acho que é melhor a gente, né? Ó, queria detalhes sobre o que é a obra de Deus. Se cada um de nós seremos salvos por nossas atitudes quanto ao pecador. Peraí, eu não sei se eu entendi. Então, eu vou repetir, porque assim, ó, queria detalhes sobre o que é a obra de Deus. É uma pergunta, Certo. né? Certo. Queria detalhes sobre o que é a obra de Deus. Aí depois assim, se cada um de nós seremos salvos por nossas atitudes quanto ao pecador. Essa segunda parte também eu não consegui entender, não. Então tá, mas bom, a primeira parte, ela quer saber mais sobre o que é Você quer saber mais detalhes sobre o que é a obra de Deus? a obra de Deus. Então tá. A Ana que mandou? Ana Maria. Ana Maria, só conheço uma Aninha, Ana Maria. Mas, Ana, então, os detalhes seria o seguinte: a obra de Deus, qual que é a obra de Deus? A gente começou, tem alguns outros vídeos que nós fizemos, né, de bate-papo. Eu posso depois mandar o link, se você me mandar o seu telefone, eu ponho meu telefone para você mandar a mensagem para mim. E eu te mando os links para você ver. Mas a obra de Deus começa lá no Velho Testamento. Deus começou a sua obra quando ele criou o mundo. Aí já começou a obra. E aí veio o Satanás com bastante inveja e resolveu estragar tudo. E o pecado foi lançado no mundo. E a gente vê isso em Gênesis capítulo 3. E Deus já começou com um plano para resgatar o homem desse problema que aconteceu. E esse plano, durante o Velho Testamento, ele é todinho colocado pelos profetas, por outras pessoas que estavam sempre falando sobre vai vir um Salvador, vai vir um Salvador. Chega o Novo Testamento e o Salvador chega. Então, esse é um resumo bem resumido do que é a Bíblia e qual é a obra de Deus. E Deus começa a obra na nossa vida quando nós nos decidimos seguir o guia, seguir a palavra dele e nos arrependemos do que nós fizemos no passado, nos batizamos por imersão nas águas, recebendo o Espírito Santo, e aí começa a obra de Deus na nossa vida pessoal. E aí a gente vai estudando, vai lendo a palavra de Deus e vai aprendendo o que ele quer para nós. A gente não é transformado de um dia para o outro. Você não sai voando que nem uma borboleta linda. Você demora um pouquinho, mas você chega lá. É uma transformação diária para que a gente possa tentar chegar na perfeição que Cristo deseja, que Deus deseja na nossa vida. Será que eu respondi?
Será? Ficou alguma dúvida? Mary, posso complementar o que você falou? Por favor. Então, é justamente o que você narrou, né, a questão da criação, desde o livro do Antigo Testamento. Então, hoje a obra de Deus, né, na Nova Aliança, se resume numa só coisa, né, num só mandamento como Jesus deixou, né, que é amar uns aos outros, né, amar como a nós mesmos, amar aos outros como a nós mesmos. Isso inclui dizer que a obra de Deus, né, também é fazer boas obras, é cuidar dos filhos, como o Tiago diz, dos órfãos, viúvas, é fazer o bem, né, é quem está próximo de nós, mesmo aqueles que nós não conhecemos, mesmo se alguém que nós consideramos como inimigos, é fazer o bem a todo tempo, mesmo que nós soframos o dano, né, precisamos fazer a obra de Deus, independente das circunstâncias, da minha situação, da minha condição. Então, fazer a obra de Deus envolve, na verdade, o amor, né? Que é a lei que rege a nossa fé, é o amor. Então, o amor vai fazer com que nós possamos transbordar de boas obras, né? Não fazer boas obras para sermos salvos, mas é natural, é algo que nós somos salvos, entendemos nosso papel, né? Como cristãos, nós vamos automaticamente produzir bons frutos, né? E isso vai glorificar a Deus. Então, tudo isso, né? Mas a lei que rege é o amor. E aí você vai cuidar das pessoas, por exemplo, nesse período de frio, né? Nós estamos pensando aqui, eu não sei, vários locais têm pensado nisso, né? No período de frio. O que a igreja tem que fazer, né? O que nós precisamos fazer nesse período de frio? Muitas pessoas que moram na rua, né? Que não tem cobertor, que não tem uma touca, uma luva, que não tem uma comida quentinha, um caldo quentinho, uma sopa quentinha, não tem um lar, né? Então, por exemplo, a igreja, ela deve, claro, né? E nós, individualmente, dentro da igreja, nós, né? Fazemos nossa parte de cuidar da pessoa, do órfão, da viúva, do necessitado, né? Daquele que está na rua. A gente estamos tentando organizar, por exemplo, aqui na igreja, agora os alunos do Instituto, organizar um sopão solidário para os moradores de rua, arrecadar cobertores, fazer uma sopa quente para levar para os moradores de rua. Então, isso é fazer a obra do Senhor, né? Então, envolve tudo isso, né? Quando você pensa em fazer a obra, é fazer boas obras, né? Sempre lembrando que as obras não nos vão salvar, não nos vão justificar diante de Deus. Ah, Senhor, eu fiz isso, eu ajudei aquela pessoa. Não. O que vai salvar é a nossa obediência ao Senhor, nossa fidelidade a Ele, e aí nós vamos produzir automaticamente, vai produzir as boas obras. Então, acho que ajudei um pouquinho, né, a mais esclarecer o que é a obra de Deus. Então, eu entendo que a obra é cuidar de toda aqueles que estão ao meu redor. É de visitar um doente, né, é de fazer o bem ao vizinho, que eu sei que muitas de nós fazemos isso com pessoas que estão próximas de nós, é dar um conselho, é ouvir, é dar um abraço. Enfim, é muita coisa que envolve a questão das obras, né, que não nos justificam, mas fazem parte da nossa vida como discípulos do Senhor. Sim, entendi, Ana, entendi. Sim, é que faz parte. Isso faz parte de você estar fazendo boas obras. O evangelizar é uma boa obra, óbvio. Aliás, é um mandamento, né? Que está em Mateus 28, 18 a 20. Nós temos que evangelizar o nosso próximo. É que muitas religiões falam apenas sobre boas obras, como a gente citou um pouco antes, e quando você vai sendo transformada pelo estudo da Bíblia, é o que a Rô falou, automaticamente você vai querendo fazer mais coisas. É uma coisa que vem de dentro de você, que é o Espírito Santo. Então você tem vontade de ajudar o próximo. Você tem. Às vezes é coisa que quando você não era cristã, nem te passava pela cabeça. Mas quando a gente se torna cristã e começa a estar junto com os irmãos, e aí vai aprendendo com aquelas irmãs mais velhas, que nem minha mãe, que já me ensinou muita coisa, que está aqui conosco, você vai observando, vai vendo atitudes, você fala, eu quero fazer isso também. E aí você também vai fazendo, e assim, as boas obras vão sendo feitas, mas o principal não é que elas vão salvar a gente sozinho, não. É a nossa caminhada diária com Cristo. Será que a gente conseguiu responder essa pergunta?
Que coisa escreve aí, se a gente não consiga, a gente tenta. É que as obras, elas são amplas mesmo, né? Se a gente for pensar nas obras, né? Eu falando de novo aqui. São tantas coisas, e deixar o Espírito Santo transformar a gente, né? Eu acho que deixar Deus, Jesus, fazer o Espírito Santo fazer a obra em nós, né? Da transformação, deixar ele ser usada por ele, né? Pelo Espírito Santo. E aí a gente está também fazendo as boas obras, porque a gente está permitindo, deixando, porque como Deus não força nada, né, não é nada forçado, né, então, e o Espírito Santo, nem Jesus, eles são muito educados, né, o contrário de mim, né, ele não invade, então, assim, eu acho que era nesse sentido que eu quis dizer, porque a gente pensa em boas obras físicas, né, mas a gente eu estudei isso, acho que foi o Enio que deu essa passagem das boas obras e falou sobre essa obra do nosso ser, do nosso eu, dessa transformação, sabe? Mary, acho que era isso que eu quis pôr naquela hora, mas acho que eu não estava conseguindo, porque envolve tudo, olha como envolve tudo, tá vendo? É tudo conectado, não tem como, tudo tá ligado. Porque se você não permite, se não tiver com um coração bom, coração, né, assim, o coração buscando ao Senhor, deixando o Espírito Santo transformar, fazer a obra em mim, ele não vai funcionar, né? Não funciona. É isso que eu quis dizer. Isso. Eu tenho que permitir Deus me transformar. Por exemplo, culto ao ar livre, nós já fizemos várias vezes, Ana. Isso não interessa onde é feito o culto. Ele pode ser ao ar livre, mas ainda mais se for um dia bom, com certeza. Pode ser feito dentro de um prédio. O que importa é que aí os irmãos estejam juntos para um único propósito, que é louvar e engrandecer o nome de Deus. E o principal que você celebra quando você está num culto, já que você mencionou o culto, né? É a ceia. Porque na ceia nós lembramos da morte e ressurreição de Cristo. E a gente aproveita que está junto, já faz oferta, porque a oferta também é um mandamento que nós encontramos no Novo Testamento. E também já aproveitamos e cantamos juntos, e alguém dá uma aula, né? Prepara uma aula. Quando a gente tem a oportunidade de estar num prédio, que de repente tem uma sala, a gente pode ter escola bíblica dominical, antes ou depois do culto, que é mais uma oportunidade de aprendizagem, para a gente aprender um pouco mais sobre Deus. Então, o culto pode ser ao ar livre, com certeza, com certeza. Isso não impede, é só contanto que seja feito de forma ordenada e que agrade a Deus. E evangelismo de entrega de folheto, eu fiz muito isso, muito. Hoje nós usamos, acho que mais a tecnologia, porque as pessoas têm um pouco mais de acesso, né? A internet, etc. Então, nós estamos, acho que até utilizando mais a tecnologia para a gente poder fazer o evangelismo. Mas eu penso assim, não existe nenhuma forma certa de evangelizar. Existe você tentar evangelizar da forma que você conseguir. Às vezes é você criar situações para que você possa evangelizar uma pessoa, por exemplo, no mercado. Você vai naquele mercado, você reparou que tem uma pessoa que parece que está interessada, você não gosta daquele mercado, mas você vai lá só para poder ter a oportunidade de falar de Deus para a pessoa. E nós vemos que Cristo fazia isso. A gente aprendeu isso numa aula. Isso, o culto, de acordo com Hebreus 10, 25, é estarmos juntas. É muito importante você estar junto com as pessoas, porque se eu não estou com você, Ana, ou com a Virgínia, ou com a Rô, ou com a Andréia, ou com minha mãe, né? Minha mãe que diria, né? Porque a minha mãe me conhece. Mas se a gente não tem a oportunidade de estar junto com as pessoas, como é que eu vou pôr em prática o amor? Como é que eu vou pôr em prática a solidariedade? Como é que eu vou pôr em prática as orações? Quando eu estou com você, né, pessoalmente, ou
nós tivemos essa época de pandemia, que a gente ficou isolados, a gente estava pelo menos online, era o mínimo, né? Estar online, assim, conversando. Eu preciso saber, como é que eu vou saber que você está com necessidade? Como é que você vai saber da minha necessidade se a gente não estiver juntos? A única forma de nós crescermos em espírito e em verdade não é apenas sozinho, é com os outros também. Fala, Virgínia. Então, porque quando a gente se reúne, a gente está em comunhão com Deus e com os irmãos, né? Aí, em 1 João, vai dizer assim, ó, 1 João 6, desculpa, 6 não, 1,6, desculpa, e fala assim, ó, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz com Ele na luz, peraí, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, assim, a gente lembra, quando eu leio essa passagem, eu lembro da ceia, da comunhão que a gente tem com Deus e os irmãos, né? Então, assim, não é para estar sozinho, né? O culto não é uma coisa solitária. Essa é a ideia de Deus, de ter a gente em união, em comunhão, né? Ali, na hora da ceia, na hora dos louvores, comunhão com Deus. Ele é vertical e horizontal, né? Assim que eles pregam, os irmãos pregam, né? Que é uma conexão, né? A gente está ali, por isso que a gente não pode estar inimigo do irmão. Se tiver algum problema, vai, resolve, né? Depois você deixa sua oferta. Como é que você vai estar com a pessoa tendo problema, né? Tendo problema, pois é. Então, assim, é muito sério, gente. É muita responsabilidade, né? É muito sério. Então, porque se você não tem, quando a gente lê o livro do João Cruz, que fala do culto, né? Ele fala essa passagem mesmo, que fala assim, porque quando você não toma ceia, você você não lembra de Jesus, você não purifica dos pecados, você não está tendo comunhão com Deus, nem com os irmãos. Então, isso não é bom. Mais ou menos assim, um resumo, né? É um irmão que escreve livro a respeito de Deus, para as irmãs que não sabem, né? As irmãs conhecem o João Cruz, né? Que ele escreve esses livros maravilhosos e nos ajudam. É difícil. Eu esqueço de abrir o microfone. Mais alguma dúvida, gente? Mas é quando a gente viaja, né? Nossa, a gente vai numa passagem, vai em outra. Olha, a gente é capaz de ficar a noite inteira conversando. Com certeza. Ainda mais sobre Deus. Mas nós temos um horário, né, gente? Então a gente precisa já encerrando. Se não tiver mais dúvida, Ana, eu passei meu telefone aí. Deixa eu ver se eu escrevi certo, né? Porque eu sou meio goiaba. Cadê eu? 98838-3017. Isso, tá certinho. Então, aí você pode... Isso, pronto. Praia Grande, é nóis, é nóis. Mas tá frio desse jeito na Praia Grande? Oxi! A gente não tá que nem em Salvador, né, Ana? Lá, ó, André, como tá de camiseta. Ai, muito bom. Ô, Mari. Oi, querida. Eu moro em Sergipe. Por que eu falo que você é de Salvador? Eu não sei por que eu achei que você era de Salvador. Tem nada a ver. Nordeste. É tudo clima quente, é tudo Nordeste. Ah, bom, isso é verdade. A Edneia é outra que tem. Hoje ela não tá, né? Mas ela é outra que vira e mexe e manda fotinha assim pra mim com camiseta. Eu falo, filha, pelo menos finge. Põe um cachecol pra me deixar me sentir menos ruim, né? Então, meninas, vamos, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar com uma oração, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês terem participado, muito obrigado.
E todas essas gravações, aí depois eu posso passar para vocês. Para quem está no grupo Auxiliadoras Idôneas, a gente tem colocado as gravações. Sim, Ana, ixi, orar é com nós mesmo. Aqui só tem guerreira, filha, guerreira de oração. Guerreira de oração, a gente precisa sempre estar orando. Então vamos orar, meninas? Grandioso Deus e poderoso Pai, muito, muito obrigada por este momento que o Senhor nos proporcionou. Obrigada, Pai, pela participação de todas, uma ajudando a outra a lembrar de versículos e de trechos. É tão gostoso ver a sincronia que só o Espírito Santo que habita em nós que pode fornecer isso, Pai. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada por nos ensinar a sermos cada vez mais parecidas contigo. Pedimos perdão pelas nossas falhas, que são muitas, e pedimos que o Senhor nos ajude realmente a sermos mais sal, luz e o aroma de Cristo para todas as pessoas ao nosso redor. Nos dê uma boa noite de sono, e se for da sua vontade, que amanhã possamos acordar dispostas para, mais uma vez, usar a nossa vida para a sua honra e sua glória. Em nome de seu Filho que nós oramos. Amém. Muito obrigada, meninas. Agradeço. Deus abençoe vocês, viu? Muito bom mesmo. Bebam água, viu? Beijo. Bebam água. Sim, com certeza. Ó, essa aqui não sai do meu lado, a minha garrafinha de água. Onde eu vou, tá comigo.